Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 52. Chamando as coisas que não são como se já fossem. Original publicado no dia 23 de setembro de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre chamar as coisas que não são como se já fossem. 1 Coríntios 1:28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado. Provavelmente está falando sobre você e eu. E o que nada é, para reduzir a nada o que é. Romanos 4:17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Lembre-se disso. E chama as coisas que não são como se já fossem. Ele está falando sobre Abrão e o Deus em quem cria, que vivifica os mortos. Por que ele inseriu isso aqui? Quando falou sobre vivificar os mortos, está falando sobre Sara, que era estéril. Aqui temos um vislumbre de como as coisas são trazidas para a realidade, pelo menos aquilo que conhecemos como realidade. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza, substância, daquilo que esperamos e a prova, evidência, das coisas que não vemos. O que não podemos ver? Fé é uma substância. A palavra grega para substância é hypostasis, que significa algo que está encoberto como fundamento de todas as coisas, um lugar abaixo que permanece debaixo. Depois, lemos que é a prova das coisas que não se veem. Quando nos movemos em fé, nos movemos em uma esfera que não pode ser vista com os olhos naturais. A fé é uma substância, uma realidade que está por baixo do que chamamos de mundo físico, chamando as coisas que não existem nesse mundo como se já existissem. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Sara era estéril, não podia ter filhos. Algo tinha mudado em seu corpo, pois era muito idosa. Deus deu uma promessa a Abraão de que a sua esposa teria um filho. Sara escutou e riu, crendo que isso não aconteceria. As coisas foram chamadas como se já existissem. Seu corpo foi vivificado, pois considerado, aspas, morto, quanto a ter filhos. A coisa que nós vemos, que está oculta por baixo disso, é a esfera atômica. Os átomos constituem o fundamento de tudo aquilo que vemos. Por baixo de tudo isso, os átomos aguardam se tornar uma realidade física. Os átomos estão ocultos, aguardando a fé, fala e declaração. Fé, ou seja, você tem que crer. A fala e declaração. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Atualmente, quem são os sábios? Os cientistas. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Somente há cerca de 20 anos atrás, a ciência começou a descobrir esse assunto. Há 200 anos atrás, a ideia de que a fala afeta a matéria era algo absurdo, um ridículo. Há um certo tempo atrás, o rei Davi disse algo em Salmo 119, 96 a 100. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, isto é, aquilo que o Senhor disse em sua palavra. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ele cria em sua palavra. Ele tinha mais entendimento do que todos os cientistas de seus tempos. Como? Porque cria em sua palavra e aguardava. Esse reino invisível é controlado por aquilo que está escrito na palavra de Deus.
A palavra sim nos ensina. A ciência está atrasada no entendimento disso. No entanto, é necessário que isso seja ativado por nós, seres humanos. Foi por isso que Jesus disse que todas as coisas são possíveis se crer. Todas as coisas, tudo é possível se crer. Isso é tremendo. Os teólogos tentam contornar a situação, mas realmente significa isso. É assim que as leis de Deus operam. A palavra de Deus não muda só porque não a entendemos. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Entendemos que Deus trouxe todas as coisas para essa realidade através da palavra falada. Já falamos sobre isso anteriormente, mas é algo muito importante. Essa palavra falada reorganizou essa esfera de átomos e os manifestou nessa realidade física. Assim aconteceu. Como fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus e recebemos as mesmas habilidades, temos que ser muito cautelosos quanto àquilo que pensamos e falamos. O pensamento sempre precede a fala. Operam juntos, mas o pensamento vem primeiro. Nós temos a habilidade de chamar as coisas invisíveis à realidade. Nós temos essa capacidade de chamar aquilo que não existe em nosso mundo para se tornar uma realidade. Chamar as coisas que não são como se fossem. Assim diz a palavra de Deus. Isso causa um grande impacto em nossas vidas. Que direção tomar? A esfera de criatividade e poder de Deus não entende humor, mas somente palavras faladas. Não sabe se estamos fazendo uma piada. Lembre-se disso. Chame as coisas que não existem. Há um versículo tremendo que muda a vida de uma pessoa. Está em Tiago 3:2. Todos tropeçamos, ou seja, ofendemos, erramos, de muitas maneiras. Todos sabemos disso. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se não tropeçarmos no falar, Deus nos vê como um ser perfeito. Sabemos que ele havia falado sobre Jó, que não havia homem perfeito como ele em todos os seus caminhos. E se ele falasse isso sobre nós? O que acharia disso? A palavra dominar, no grego, significa controlar, a qual procede da palavra raiz que significa atrasar, retardar e demorar, prolongar-se. Gostaria de ver o processo de velhice ser adiado? Versos 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Você está vivendo uma jornada, você é o navio. A língua é uma coisa pequena que determina o teu destino. Assim lemos na palavra. Verso 5. Semelhantemente, a língua é como um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Está dizendo que o que você fala pode afetar teu corpo físico por completo. Entendeu? Incendeia todo o curso de sua vida, as coisas lá fora, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Você abençoa ou amaldiçoa? Destrói ou edifica? Chamando as coisas que não são como se fossem, como se existissem. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são. Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa passagem se refere a algo que ocorreu nos dias de Abraão, mas trouxe para o presente.
Interessante. Sara não tinha a mesma fé que Abraão. Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Gênesis 18:10-14. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não podia ter filhos. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de ter envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Realmente, não cremos nisso quanto a muitas áreas de nossas vidas. Ao tempo determinado, ele deve ter pensado que talvez acontecesse no dia seguinte, mas levou anos. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. No Antigo Testamento, toda vez que vemos a palavra nome, exceto por 2 vezes, refere-se a caráter, honra ou autoridade. No Novo Testamento, significa caráter e autoridade. Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Portanto, o caráter do Senhor é uma torre forte e os justos podem confiar nele. Em Gênesis 17, reconhecemos a história da viagem de Abraão, onde deixou sua terra e rumou a uma terra desconhecida e seu destino com o Senhor. Disse que por fé obedeceu à voz do Senhor, não sabendo para onde estava indo. A ele foi dada a promessa de que seus descendentes seriam numerosos como as areias das praias do mar e as estrelas do céu. Impressionante. O Senhor disse a Abraão que teria milhões de descendentes, e este deve ter pensado na situação de que não podia ter filhos, de que ele e Sara eram bem idosos. O que fazer? Como isso acontecerá?